Executivo que está aguardando um pedido de desculpas de Milei. E aí, será que esse pedido vem, hein? Essas desculpas vêm, Thales? O que você achou dessa cobrança de Lula ao presidente argentino? Acho que é uma situação muito complicada. Acho que o Lula disse uma coisa muito importante. Os dois países são muito maiores do que seus presidentes. Então, muito embora seja uma situação muito complicada para ambos, para o Brasil e para a Argentina, pode não ter influência nenhuma. Pode continuar tendo a relação boa que sempre tiveram, que o Brasil e a Argentina são dois países que um depende do outro profundamente. E agora, o Lula exigir um pedido de desculpas, ele está certíssimo, porque o presidente brasileiro tem que se dar o respeito. O Milei chamou o Lula de corrupto, a palavra foi essa. Disse que o Lula é corrupto, disse que o Lula é um socialista com vocação autoritária. Ele não viu o autoritarismo do Bolsonaro, a quem ele convidou para a posse dele e não convidou o Lula. Então, diante de todas as hostilidades que partiram do Milei, veja bem, não partiram do presidente brasileiro, partiram do Milei, as hostilidades ao presidente brasileiro. Diante dessas hostilidades todas, é absolutamente correto, normal, que se exija um pedido de desculpas. Se não, então eu imagino que o Lula, nesse encontro lá na Argentina, se não houver um pedido de desculpas, ele vai ter uma atitude semelhante à que ele já teve, por exemplo, com o Toffoli. O Toffoli ele meio que deu as costas para o Toffoli quando o Toffoli veio. Por quê? Porque ficou irritado com o que o Toffoli disse para ele, com o que o Toffoli fez com ele na época da prisão, que não deixou ele ir lá no enterro no enterro, não, no velório do irmão. Então, há certas coisas que passam do limite. O Milei passou do limite. Agora ele tem que pedir desculpa. Ó, eu vou pedir licença a vocês rapidamente, porque eu quero tocar num outro ponto importante que Lula falou sobre a nomeação de mulheres e de negros no seu governo. Ele foi cobrado em relação a isso pela nossa repórter colunista Carla Araújo, e ele disse que essa é uma questão, inclusive, que ele conversa diariamente com a primeira-dama, a Janja. E aí disse que falta oferta de negros e mulheres no mercado para que ele possa nomeá-los. Vamos ouvir esse pedaço da entrevista com o presidente Lula hoje aqui no UOL. Gente da mais alta qualidade. Não está faltando mulher aí não, presidente? Não está faltando mulher, querido. Isso é um problema crônico que é meu dia a dia. Eu discuto todo dia com a Xanja. É porque nem sempre, como a mulher ela não teve a participação ativa durante muito tempo, fica mais difícil você encontrar mulher para determinados cargos, fica mais difícil você encontrar negro para determinados cargos. Não é que não tenha, é que a oferta ela é menor na medida em que, embora seja a maioria da população, não tiveram uma participação política histórica mais contundente. Então, eu quero mais mulher no governo, preciso de mais mulher no governo, eu preciso de mais negro no governo, eu preciso que o governo tenha a cara do Brasil, sabe, a cara do Brasil. Eu fui na USP outro dia, eu fiquei maravilhado em ver que a USP antigamente era... Tá aí, olha, é uma fala muito, muito importante aí do presidente Lula e muito polêmica, porque a gente sabe que essa é algo que os negros e as mulheres ouvem a todo momento. Ai, mas não tem mulher para escolher, não tem mulher para colocar no Supremo Tribunal Federal, não tem negro para colocar no Supremo Tribunal Federal, não tem negro para colocar no Ministério. Eu vou deixar a palavra com você, Ronilson. Muito obrigada por estar aqui. Ronilson, sempre às quartas-feiras conosco no nosso All News. O que você achou da fala do presidente Lula sobre a falta de negros e mulheres no mercado e que é difícil encontrar? Acho que é uma reprodução do próprio governo do presidente, né? Toda a dificuldade, todo o debate em torno, por exemplo, da nomeação de uma pessoa negra, de uma mulher negra, mais especificamente, para o STF, as justificativas continuam sendo as mesmas,
Não me surpreende, o Lula é alguém com uma cabeça antiga mesmo nesse sentido, né? Eu acho que isso não releva, eu acho que ele tem assessoria e informação suficiente para compreender que os tempos são outros, que isso tem muito menos a ver com a oferta, como ele coloca, e mais a ver com o ciclo no qual ele está envolvido, que circula em torno dele, que são seus pares, que são as pessoas que o aconselham, que são as pessoas que fazem as indicações. Isso tem muito mais a ver com quem ele se relaciona e o seu ciclo de relações e de indicações do que necessariamente com uma oferta. Não foram poucas, inclusive, as indicações muito bem qualificadas, inclusive politicamente, que ele recebeu durante todo aquele debate com relação ao STF. Passou, fez a sua escolha, o embate ali ficou marcado, mas é difícil imaginar que esse argumento continue sendo alimentado como se ele fosse minimamente razoável, porque ele não é. Ele tem condições de fazer uma sondagem, uma conversa para fazer um governo com a cara do Brasil, que não seja a cara do Brasil no sentido de tornar ele apenas mais colorido, mas no sentido de reconhecer que realmente os tempos são outros e esse passo precisa ser dado. Ele não vai ser dado sem esforço, ele não vai ser dado sem verdadeiramente forçar a barra. Tem que forçar a barra a partir do momento em que o país não tem essa cultura, o país não tem essa tradição, o país ele é marcado por lugares, racialmente falando, que a gente sabe exatamente como é. Então, não é razoável a fala do presidente, por mais que eu compreenda que ele funciona em outro tempo, eu acho que ele tem assessoria e informações suficientes para poder fazer com que as coisas sejam diferentes, né? Com que esse argumento não seja mais justificável. Tem muita gente comentando neste momento, o Davi Silva escreve aqui, ele fala, nas entrelinhas e com outras palavras, é possível entender que o que o Lula diz é que não existem mulheres e negros capacitados e qualificados no nosso país, o que é muito grave e não é verdadeiro, né? Isso é, de certa maneira, até uma ofensa, né? Um erro aí na fala do Lula, você considera assim, ô Ronilson? Claro, considero total e reitero exatamente por essa razão. Eu acho que até como uma consequência, uma extensão do debate que se criou em torno da indicação do STF, não é razoável que ele tenha essa opinião, não é razoável que ele tenha essa compreensão, não é razoável que ele tenha esse tipo de argumentação, né? Ele já teria, se ele conversa sobre a Janja, se ele conversa com a Janja sobre isso cotidianamente, já houve tempo suficiente de ele entender como as coisas realmente podem ser. É difícil imaginar uma outra justificativa que não seja a força que a questão racial tem no Brasil, e o racismo, muito especificamente, nesses lugares de privilégio de tomada de decisão, que vai para muito além de você colocar pessoas negras em áreas representativas, negras ou indígenas, de áreas representativas, mas nas áreas que definitivamente pensam o país político e econômico.